São Paulo, líder do grupo da Libertadores. Temos coisas muito boas para falar desse jogo. Mais uma vitória, mais um pós-jogo de vitória. É muito bom falar do São Paulo quando o São Paulo ganha. Temos coisas para falar desse jogo, algumas boas, outras ruins. Vou ser o mais sensato possível. Mas, pessoal, não dá para negar que eu estou muito feliz. O São Paulo na Libertadores é embaçado. O São Paulo na Libertadores é outra história, rapaziada. Jogador que é ruim vai bem. Libertadores com São Paulo é isso aí. Temos coisas boas para falar. Fiquei muito feliz por algumas situações que eu vi. Gol de moleque da base, Zubeldia fazendo as coisas certas. Bom, vamos relatar mais sobre esse jogo que Libertadores é tricolor. Pessoal, antes de eu falar das notas, de eu falar sobre o jogo, se inscreve no canal. Eu quero chegar aos 1000 inscritos até o final desse mês. Eu acho que a gente consegue. Então se inscreve aí e vamos lá. Pessoal, o primeiro tempo geralmente foi invertido hoje. Geralmente o primeiro tempo o São Paulo vai bem, o segundo vai mal. Hoje inverteu. Um primeiro tempo ruim, sim, o São Paulo tinha mais tempo a bola, o São Paulo tinha mais posse de bola, mas era aquela posse de bola burocrática, que não conseguia nada, que o São Paulo não conseguia atacar, não conseguia fazer chute pro gol, e esse Libertad ele foi nitidamente para jogar no contra-ataque, para jogar por uma bola só, para jogar nos erros do São Paulo, coisa que aconteceu no primeiro tempo e também aconteceu no segundo tempo. Hoje, os deuses do futebol estavam do nosso lado e não aconteceu o pior. E também teve um cara que mais uma vez definiu o resultado. Bom, vamos lá. O segundo tempo, o São Paulo abre o placar com o Lucas Ferreira, o moleque da base, que nós já vamos falar sobre ele nas notas individuais de cada um. E em seguida, depois de que o São Paulo sofre um pênalti, o displicente, ainda bem, do jogador do Libertad, manda a bola lá no travessão, ainda bem, bateu horrivelmente, muito mal. Graças a Deus, o São Paulo não toma esse gol de pênalti que poderia ter mudado o aspecto da partida, o emocional do time do São Paulo, a gente sabe que não é muito bom. E em seguida, o André Silva acerta uma bela cabeçada ali, a ala Caleri, e faz um golaço e garante a vitória do São Paulo na Libertadores, garante a liderança do grupo. O André Silva, que também no primeiro tempo errou um gol que a sua avó provavelmente acertaria. Então, eu vou falar mais sobre o André Silva quando chegar na parte dele das notas. Pessoal, ainda bem, muito feliz, dá respaldo pro Zubeldia. Eu torço muito pelo Zubeldia, talvez é o técnico que eu mais torça fora o Rogério Ceni. Eu gosto do Zubeldia, embora eu critique, embora muitas vezes eu chamo sim de burro quando eu estou com sangue lá no alto, quando o São Paulo perde, sim, eu já disse, não espere coerência de mim, aqui é um canal de torcedor, não vai esperando que eu seja um analista perfeito de futebol. Não, não sou, eu vou errar, eu vou acertar algumas vezes, mas pessoal, eu tenho minhas convicções, mas o que eu torço é que esse time aqui, ó, é que o maior time do mundo continue nesse patamar. E o São Paulo, eu acredito que na Libertadores é outra história, né, pessoal? Mas vamos lá, pessoal. Notas dos jogadores, não vou estender muito o vídeo, é dia de comemorar, mais uma quarta de Libertadores que a gente consegue a vitória, é pra gente comemorar mesmo com todo mundo, com todo São Paulino, dar risada do que tem que dar, cobrar o que tem que ser cobrado. Vamos lá, pessoal, Rafael. Eu sempre disse, pessoal, que o Rafael é um goleiro nota 6, eu falava isso. Mas hoje, mais uma vez, ele garante o resultado. E eu vou falar para você aqui, eu terei que ver melhor as minhas convicções sobre o Rafael, se ele é mesmo um goleiro nota 6, porque mais uma vez o Rafael garante o resultado. Tão importante quanto quem fez gol foi o Rafael hoje, que evitou gols de serem tomados. Rafael fez grandes defesas, detalhe, chovendo, campo molhado, bola molhada, difícil, e o Rafael mais uma vez garantiu o resultado do São Paulo. Ele tem que ser lembrado. Eu vou ter, e todo mundo, todos os criadores de conteúdo que falam que o Rafael é um goleiro nota 6, terão que ver suas convicções sobre futebol e suas convicções sobre o Rafael. Vai mais um tempo de análise sim, mas é mais um jogo que o Rafael garante um resultado para mim, nota 10. Mais uma partida que quando o Rafael foi proposto, quando ele teve que fazer as defesas, ele fez as defesas e defesas que não foram fáceis, defesas difíceis. Mais uma vez, mais um jogo, o Rafael garante o resultado do São Paulo, para mim um dos heróis da partida, nota 10, não tem nem o que falar. Pessoal, eu sempre disse que quando o Juan Tressoldi joga, o São Paulo leva gol. Aconteceu um milagre, o São Paulo não levou gol, mesmo quando
teve um pênalti contra. Então, o São Paulo não levou gol, só por isso o Rian Tressoli já vou dar uma nota 7 para ele, só porque o São Paulo não levou gol hoje. O Alan Franco teve uma hora também no segundo tempo que ele tentou entregar a paçoca, mas ainda bem que deu tudo certo. Para mim é o nosso melhor zagueiro e o mais lustro, também vou dar uma nota 7 para ele. O Ferrarese, pessoal, tem hora que ele quer fazer umas burradas ali, mas ele não tá jogando na posição dele, ele vai para lateral, às vezes vai para o ataque, volta como terceiro zagueiro. Vou dar uma nota 7 pelo esforço e para mim também foi importantíssimo na defesa de hoje. O Marcos Antônio e o Alisson, pessoal, vou confessar que no primeiro tempo eles me irritaram bastante. Por que me irritaram muito? Era muito toque pro lado e toque para trás, toque pro lado, toque para trás. Eu não acho que eles fizeram uma grande partida, nem o Marcos Antônio, nem o Alisson. Vou dar uma nota 5 para cada um. Me irritaram demais, principalmente no primeiro tempo. É a dupla sertaneja, toca pro lado e toca para trás. Infelizmente estava acontecendo isso no primeiro tempo. No segundo tempo também deram uma queda, desapareceram do jogo. Uma nota 5 para cada, tá muito bom, e porque ganharam, uma nota azul para cada. Pessoal, o Cedric no primeiro tempo ele fez ali, tentou fazer o trabalho ao máximo que ele fez, mas é aquilo, o Cedric não é um lateral ofensivo, não é. E pra mim, no que ele se dispôs a jogar, ele jogou bem, vou dar uma nota 6 pra ele. Teve uma hora ali que ele quase entrega a paçoca no primeiro tempo ali, então eu vou tirar do Cedric um ponto, vou dar uma nota 5 pra ele pela entregada de paçoca, quase ele entrega ali. Pessoal, o Wendel, esse jogador até agora não mostrou nada. Mais uma partida horrorosa do Wendel, um jogador androide, robótico. Você vê que até nas fotos que ele tira pro São Paulo, pra página do São Paulo, ele parece meio robótico, sorriso assim. Sei lá, meio estranho, um cara que não consegue jogar bola, os movimentos dele são robóticos, são de Android. Eu não sei o que acontece com esse Wendel, que até agora ele não mostrou nada, nem porque veio, e nem ser esse jogador que tanto falavam que o Wendel era. Eu esperava um jogador de um nível muito mais acima, mas não, nem malícia de futebol ele tem. Foi por causa dele que o São Paulo sofreu o pênalti, que pra mim foi pênalti também. Ele tá lá também quase querendo levantar voo lá dentro da pequena área, e infelizmente deu o pênalti pro outro time, que se fosse um jogador mais competente cobrando aquele pênalti, se não tivesse cobrado com gracinha, sem distância para a bola, teria feito e complicado muito o jogo para o São Paulo. O Wendel simplesmente não consegue agregar em nada, nem no ataque e nem na defesa. É um jogador totalmente previsível, lento, robótico, ele parece aquele Frank do Pica-Pau. Infelizmente, pessoal, para mim, até agora esse jogador não mostrou pro que veio. Para mim é uma nota 2 para ele, foi o que mais destoou do time para mim, tanto que o Zubeldia nervoso ali substitui ele logo pelo Enzo, e o time dá uma melhorada absurda, porque para mim o titular desse time é o Enzo Dias. É o que eu disse, pessoal, o Matheus Alves, eu já disse isso, eu acho ele um bom jogador, ele dá outra dinâmica, ele é um meio de campo de verdade, vou dar uma nota 6 para ele. Teve uma dificuldade ali nesse jogo, mas para mim ele joga muito, esse moleque, ele é totalmente diferenciado. Eu disse, eu não vou criticar a base, e até porque eu não tenho por que criticar a base, porque os caras que entram da base, que estão entrando da base, a resposta do São Paulo sempre foi Cotia, e aí a gente vai pro próximo jogador, que é o Lucas Ferreira, que é o moleque que tem estrela, que entra no segundo tempo e define o resultado para o São Paulo. A solução está em Cotia, Casares. Não é para ir buscar jogador de 75 anos para jogar aqui no São Paulo. A solução tá aí, tá em casa. Usa os moleques da base. Ainda bem que o Zubeldia parece que começa a abrir os olhos para isso, que a solução tá ali, tá com ele. É só ele pegar e usar. O moleque personalidade, acelera. Um jogador que a gente não tem faz tempo, fora o Lucas, um jogador de velocidade que correria ali na lateral. A gente não tem faz tempo esse tipo de jogador. Lembra que o Rogério sempre pedia, eu queria um ponta com velocidade. Então tá aí, o Lucas Ferreira mais uma vez joga bem de novo, entrou, fez o primeiro gol como profissional. Tô muito feliz por ele, pessoal, muito feliz mesmo, porque é bom quando a torcida, quando o próprio jogador respalda o que a torcida dizia, coloca a molecada que a molecada vai render, e foi isso que aconteceu. O Lucas Ferreira entrou e rendeu um gol pro moleque, pra mim uma nota 10 por ter entrado e ter personalidade. Ferreirinha, pessoal, tá iluminado, a gente sabe, ele foi o que mais tentou no primeiro tempo, que o jogador com mais personalidade do primeiro tempo, tentou ali, fez o máximo, infelizmente hoje não conseguiu fazer um gol, não entra pra conta do Neto, quase ele faz um contra, você vê que o cara tá iluminado mesmo, a bola procura ele e já vai direto pro gol, quase ele faz um gol contra ali numa cabeçada no segundo tempo. Mas pra mim o Ferreirinha também jogou bem, uma nota 7 pro Ferreirinha, compôs muito bem o ataque, tá numa boa fase, que continue essa boa fase. Pros que entraram, pessoal, o Bobadilha, aquela minha mesma opinião de sempre,
sempre, pra mim não fede nem cheira, é o mesmo jogador ruim de sempre. E também, pessoal, temos o Luciano, que entrou bem ali, na primeira jogada que ele fez, ele deu uma diferença, mas depois foi o Luciano de sempre, que não é meia, né? Ele fez uma jogada boa como meia e depois já desapareceu. O Enzo, pra mim, é o titular, no lugar desse morto, desse Wendel, desse androide do Frank do Pica-Pau, que a movimentação dele é igualzinha, é igual, não fede nem cheira, não joga nada esse Wendel. Então, pra mim, o Enzo é o titular do time do São Paulo. Ah, você achou que eu tava esquecendo dele, né? Você achou que eu tava esquecendo dele? Não, não esqueci não, pessoal. Porque muita gente manda, muita gente me cobra. Ah, fala agora do André Silva. Eu vou falar, pessoal. Eu não acho o André Silva um bom jogador. Não acho. Mas ele é um jogador esforçado. Isso nós temos que dizer. E o esforço dele foi recompensado. Você vê que no primeiro tempo ele erra um gol que a sua avó, a minha avó, a nossa avó faria, qualquer um de nós faria, ele conseguiu errar. Para mim é um jogador grosso. Mas, o que importa o que eu falo aqui se o cara tá rendendo em campo, tá fazendo gol? Eu quero mais que ele seja titular e faça gol. Eu torço pelo André Silva, eu compro camisa do André Silva, a gente tá aqui torcendo por esse cara, não tenho nada contra ele. Fez gol, vai levar uma nota 10, vai levar uma nota 10 por quê? Porque fez o gol que definiu a vitória do São Paulo. Por mais que eu ache um jogador grosso, mas 10 é forçar a barra onde o gol que o André Silva perdeu também teria um peso muito bom, então eu vou tirar 4 pontos, pra mim uma nota 6 pro André Silva. Tá ótimo, tá muito bom. Ah, mas não é 8 para quem faz gol? É, pessoal, mas o André Silva também perdeu um gol que poderia ter definido o resultado mais cedo. E se o cara do Libertad tivesse feito o gol de pênalti, talvez nós estaríamos numa situação pior. Então a nota 6 tá muito bom, mas eu torço muito pelo André Silva. Enquanto ele estiver fazendo o gol, eu quero mais que ele calhe a minha boca, que ele faça gol. Eu não quero ter razão em nada, eu quero comemorar título, eu quero comemorar o São Paulo campeão da Libertadores com um gol do André Silva na final. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. Pessoal, e também tenho que dar os parabéns dessa vez pro Zubeldia. Geralmente as substituições do Zubeldia são medrosas e que pioram o time. Ele tira o São Paulo da vitória e piora o time. Hoje não. Hoje o Zubeldia fez substituições que levaram à vitória do São Paulo, colocando o moleque, fazendo tirando o morto do Wendel. Então hoje as substituições do Zubeldia foram importantíssimas para a vitória do São Paulo. O que eu posso dizer para o Zubeldia uma nota 10 e tô fechado com o Zubeldia. Toda a torcida tá, por mais que eu acho que é um técnico que tem suas limitações, que não tem o tamanho do São Paulo, se o Zubeldia sair, vem o Diniz. Então fechado com o Zubeldia. Eu quero que o Zubeldia dê certo, eu quero que o trabalho dele seja duradouro e que ele leve o São Paulo à vitória, que o São Paulo dê respaldo para a carreira de técnico dele. Pessoal, tô muito feliz. O São Paulo na Libertadores, que é São Paulo, rapaziada. Libertadores, a camisa pesa, Libertar. A camisa pesa, você tá enfrentando um tricampeão, não tem essa, rapaziada. O São Paulo na Libertadores é outra conversa, é outra história. Pessoal, que continue assim, que continue pós-jogo de vitória, é muito importante pra gente tirar esse peso que tava no São Paulo, de só derrota, de empate, é muito importante vencer, pessoal. Hoje foi um resultado importantíssimo, primeiro do grupo da Libertadores e vamos continuar assim. Enfim, pessoal, espero que não tenha esquecido de ninguém. Comenta o que você acha aqui embaixo, o que você achou desse jogo, o que você achou. Dê suas notas para os jogadores. Pode comentar aí, fala do André Silva agora, Rony. Fala do André Silva agora. Pode comentar, pode mandar lá na rede social vizinha que me mandam direto. Você que não me segue lá, siga lá, canal Tricolor Raiz, que a gente bate ali uma resenha da hora, pessoal. Se inscreva no canal pra gente bater os 1000 inscritos pelo menos até o final desse mês. É isso que eu pelo menos estou prevendo. Obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Até a próxima. Tá vendo aqui, rapaziada? Tá vendo aqui, ó? Libertadores é outra conversa, rapaziada.